Muitas pessoas não sabem, mas uma lei sancionada este ano pelo governo federal garante a devolução de valores cobrados a mais nas contas de energia elétrica. No ano passado, o STF considerou inconstitucional incluir o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, incidente sobre as tarifas. Quem explica mais para a gente agora, e vamos falar sobre esse assunto, aliás, queremos a sua opinião, sua participação pelo Facebook ou também pelo WhatsApp, é a advogada Débora Raspantini. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia a todos. Esse é um tema bem relevante que nós consideramos assim, uma benesse muito boa para os contribuintes de âmbito geral. Na verdade, juridicamente, nós consideramos até como o julgamento do século. Foi apelidado como o julgamento do século a exclusão do ICMS, aí da base de cálculo do PIS e da COFINS. Começa do começo, explica um pouquinho para quem não está por dentro do assunto, dessa base de cálculo. Ok, perfeito, vamos lá. A exemplo, como o tema é sobre a energia elétrica, vamos pegar a sua conta de luz ali que você recebe todo mês, bonitinha, com os descritivos lá embaixo, que nem sempre nós olhamos, né? Lá tem o valor consumido de energia elétrica, lá tem o PIS e a COFINS, lá tem o valor de ICMS, tudo determinado dentro da sua conta de energia elétrica. Tá? O que acontece? O ICMS, ele incidia tanto na base de cálculo normal do ICMS, como ele também incidia sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o que nós teríamos aí era uma bitributação para o contribuinte, porque, teoricamente, ele recolhia duas vezes o mesmo imposto, denominados um pouquinho diferente ali na conta de luz. E o que pegava de legal ou irregular? Na verdade, ele pegava duas vezes. Você tinha o ICMS sobre a fatura cheia e já tinha o ICMS incidido ali dentro. Nós que erramos? O contribuinte que errou? Não. Isso vem na própria fatura enviada pela operadora. E quando teve essa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, as operadoras, elas se valeram desse benefício, dessa restituição perante a União. Muita gente paga essa bitributação? Acabou pagando? É um padrão da conta de energia elétrica, né? Então, todo contribuinte que tem ali o seu CPF registrado em uma conta de titularidade de energia elétrica vai estar pagando, porque agora? É o valor da conta. Agora, quem efetuou o pagamento, quem tem ali o seu CPF registrado como titularidade numa conta dentro da CPFL, por exemplo, que é o nosso caso de Ribeirão Preto, ele tem que procurar aí um escritório de advocacia, procurar o seu advogado e fazer o requerimento para se restituir desse valor cobrado a mais. Pessoa física ou também a jurídica? Pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo que tem CNPJ e CPF. Desde quando? Nos últimos 5 anos. Você tem direito a uma restituição aí, pegando os últimos 5 anos. O que é o ideal fazer mesmo é você entrar no próprio site da CPFL e lá terá como você puxar as suas faturas anteriores, aqueles extratos anteriores do seu consumo de energia. E lá você consegue pegar os últimos 5 anos e aplicar essa restituição desse valor cobrado aí. É fácil? Você só consegue fazer isso realmente dentro de um escritório, com um advogado, com alguém que consiga acionar aí o judiciário para te representar. Quais são as operadoras? São muitas no país? Tem algumas no país que já começaram a aplicar de forma anterior esse desconto. Então, vamos colocar como desconto. Então, teoricamente, essas não se englobariam nesse cenário geral. Mas uma grande maioria acaba caindo aí nessa repetição de Tem algumas operadoras aqui que passaram para a gente que não estão inclusas, mas eu não sei se CEMIG é de Minas, se não me engano, não é isso? CEMIG, RGE, Copel, EMG, ENF, Enel de São Paulo, Energia de Tocantins e a Cocel, que já levavam em conta os dispositivos da nova lei. Fernanda, por favor, a doutora Eu quero Débora. saber, assim, num consumidor, para um consumidor como consumidor médio, sei lá, que tem uma conta de energia aí de o quê? Uns R$ 120 por mês, é um consumo médio, vamos botar aí. Isso representa quanto, assim, para a gente ter uma ideia? Já tiveram alguns cálculos que saíram aí noticiados na mídia, né? Esse projeto o julgamento do ICMS é antigo, na verdade é uma ação que foi julgada em 2017, teve seus efeitos modulados em 2021.
Mas o projeto de lei em específico, que foi sancionado agora no dia 28 de junho pelo nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, ele é um projeto novo. Então, o que nós temos já como efeito prático é o que está lançado como estudos na mídia, que dá em cerca de 5% de economia. A expectativa é de 5% aí de economia dentro da sua conta de luz. Seja ela R$ 100, seja ela 1.000, seja ela 500, a gente pode fazer um cálculo aí mais ou menos de 5% do valor. Isso você deixando de pagar daqui para frente, né? Isso, e você tem um direito a essa restituição aí nos 5 anos anteriores, judicializados, né? Para esses 5 anos anteriores, realmente você precisa então, acionar como o exemplo, judiciário. só para a gente ter uma ideia, eu posso pegar minha conta de energia, botar 5% e calcular os últimos 5 anos. É isso? Teoricamente, numa conta simples, pode ser que seja. Só para a gente ter uma ideia. Só assim. para a gente ter uma ideia, pode ser que sim, pode ser uma boa perspectiva. Entendi. Bom, eu vou fazer essa conta quando chegar em casa, Caparelli. Bom, segundo dados da ANEEL, dos 60 bilhões em créditos a devolver, é isso tudo? Na verdade, assim, vai existir uma proporção, é o que eu estou falando. Esses créditos vão ser distribuídos proporcionalmente de acordo com o seu consumo. É que a gente está pegando aí o faturamento da empresa. Pegando de uma forma em geral, né? Isso, exatamente. Então tem que fazer, como você disse, né? Desculpa chamá-la de você, doutora. Imagina! Mas tem que puxar um extrato na operadora, não é isso, Flávio? Puxa um extrato na operadora para poder ter o rendimento mensal ou englobado. Exato. Né? Boa notícia para o cidadão, né? Para as pessoas que já pagaram. Né, sim, é uma boa notícia. E essa tese aí também, ela gera outras premissas de outros tributos, outras teses genéricas a favor do contribuinte sobre o mesmo tema, tá? Então mas aí a gente já entra numa situação que é mais para empresários mesmo, para quem tem empresas que geram aí diversos direitos de recuperação de crédito tributário, partindo aí dessa mesma tese da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Robertinho está perguntando aqui se alguém já ganhou essa questão. Já tem caso ganho disso. É uma lei que agora saiu de forma expressa, agora no dia 26 de junho. Tá? Então, algo bem recente. Mas já tem texto de lei expresso, então, teoricamente, passa uma segurança jurídica muito grande para o contribuinte. Amigo, se você pagou e está irregular, e tem uma possibilidade, porque não é brecha. Não é brecha, agora, não é brecha. Agora é lei. Agora é lei, então não é brecha, você tem direito, né? Exato. Direito constituído. Procura um advogado, que é a melhor forma de encaminhar. Com certeza. E única forma de encaminhar, né? Para poder fazer essas contas direitinho, enfim. Né? Não custa, Robertinho. Dá uma procurada. Não, mas tem que procurar mesmo, é ou não é? Com certeza. É seu direito, poxa vida. Fernanda, mais alguma questão para a doutora? Não, eu queria só perguntar sobre a bitributação. Você falou esse termo e esse termo me incomoda demais. Na verdade, tributação é uma coisa que ninguém gosta, Todo né? mundo detesta. Agora, bitributação, né? O que, além desse caso aqui, você chegou a falar que tem algumas empresas, né? Um caso empresarial. Você tem um outro exemplo de bitributação que possa... Na verdade, a bitributação ela é vedada no nosso ordenamento jurídico, tá? Ela não é permitida. Você não pode ter uma bitributação sobre nenhuma prestação de serviços, nenhuma circulação aí de mercadorias. É vedado. Você só pode pagar tributo uma única vez. E o que você paga de forma bitributada, você tem aí um direito a uma repetição de indébito, a ter uma restituição quanto esse valor pago a mais. O que nós temos nessa tese, por exemplo, da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, é a que nós estamos comentando. Mas nós podemos entrar na vertente do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, vão ter outros tributos que tenham uma sistemática parecida, que a gente pode se aplicar por analogia dentro do judiciário e requerer aí, de alguma forma, uma restituição desses valores. Agora, doutor, isso tem que ser feito junto ao escritório de advocacia Sempre. E tal. Sempre, né? Sempre. Só que, assim, não dificulta um pouquinho para o consumidor mais simples? No caso da energia elétrica, tem aí uma parte realmente que nós teremos consumidores de todos os perfis, né? Isso. Exato.
Já quando você pega num âmbito um pouco mais empresarial, que foi uma segunda vertente que eu dei, costumeiramente a empresa tem por si só que ter uma assistência do departamento jurídico, um advogado de sua confiança, mas o contribuinte, a pessoa física, o trabalhador, ele tem direito de se valer de todas as benesses jurídicas que são promovidas, porque a realidade principal nessa vertente da energia elétrica realmente é pegar o contribuinte mesmo, o trabalhador, a pessoa que paga ali sua energia elétrica e a duras, né? A duros custos, por vezes. Eu tenho um caso aqui, inclusive, doutora Débora, o Rosalino, ele está fazendo uma questão seguinte, ele quer fazer a conta dele, mas ele tem medo dos custos advocatícios serem maiores do que... Como é que ele faz essa conta? Costumeiramente, é que cada profissional vai conseguir estabelecer aí uma forma de trabalho específica para cada escritório que comporta ali dentro do seu escritório financeiramente. Costumeiramente, é uma ação que tem um custo muito pequeno, inicial, e se o escritório ganhar, ele vai ganhar ali no êxito, ou seja, quando sair a restituição dele. Mas claro que isso depende de cada profissional que você for contratar para te representar. Essa conta ele não consegue, é difícil de fazer. Né? Essa conta, de 5 anos essa aí conta bem... não, porque a que ele trouxer para algum escritório nem sempre pode estar correta, ele pode criar, às vezes, uma expectativa de direito que não condiz com a realidade de direito. Mas geralmente fica tranquilo porque o advogado ganha em cima daquilo que você ganhar. Costumeiramente o custo inicial ele é mais baixo. Tem um custo inicial, mas é pequeno, como a senhora está dizendo. Baixo. Tem pessoas também que a gente tem aí direito a um acesso da justiça gratuita, né? Que é para não pagar aí as custas iniciais do processo, as custas que são do Tribunal de Justiça, Era conhecido pequenas causas, né? Era o pequenas você causas. Consegue pedir a gratuidade judiciária tanto no rito comum, ordinário, quanto nos juizados especiais aí nas pequenas causas. Isso influencia mais no seu poder aquisitivo do que no tamanho da ação que você está propondo. Muito bem, entendido. Tem outras pautas para trazer para a gente em breve? Estamos sempre à disposição. Quais são as sempre um prazer. Já dá uma esquentada, uma requentada. Nossa Senhora, vamos deixar eles escolherem? Cite, por favor. Nós podemos falar de uma alteração recente sobre a incidência do imposto de renda para quem recebe pensão. Tem muita mamãe, muito papai, às vezes o papai também recebe, né? Pensão, nem sempre a mulher. Isso. Mas que agora mudou, o julgamento do STF mudou aí. Pensão alimentícia. Sobre o imposto de renda na pensão alimentícia. E nós temos um tema também que está aí para julgar, que às vezes você pode entrar antes com a ação e ter um reconhecimento maior, que é sobre a atualização do fundo de garantia do seu dinheiro que fica ali paradinho. Às vezes ele pode valer um pouquinho mais. Assuntos pertinentes, hein? Sempre. Para o bolso do trabalhador. Sempre. Obrigado, Débora Raspantini, advogada. É sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Obrigado. 8h31, intervalo, a gente volta em instantes. Não sai da tarde, já tem mais.